As baladas do Japão LGBT, elas são boas, só que elas são muito diferentes. É muito diferente das do Brasil, por quê? Gente, é meu cabelo. Tô parecendo a bruxa do Abracadabra, não é, amor, que você fala? Daí hoje eu tô aceitando o desafio da nossa querida amiga que comentou no vídeo aí que desafiava eu cortar o cabelo, que tava horroroso. Mais tarde eu vou cortar, mas eu tô indo contra todas as minhas crenças, entendeu? Porque assim, eu tenho uma mania de... Toda vez que eu quero atingir algum objetivo, eu deixo meu cabelo crescer. Eu não sei, eu fico deixando ele até eu conseguir a coisa. No caso, eu ainda não consegui o que eu quero, mas eu não tô aguentando mais ele desse tamanho. Aí hoje, eu e o Gustavo, a gente vai cortar o cabelo. Aí mais tarde vocês vão ver o resultado. Tô fazendo um chazinho verde pra mim, porque como hoje é sábado, final de semana, eu não tomo meu remédio pra TDAH. Aí eu quero consumir um pouco de cafeína, mas café expresso é muito forte. Me deixa com ansiedade na hora de dormir. Mas o chá verde tem menos cafeína, daí ele não me deixa ansioso na parte da noite, porque agora ainda tá de tarde. O problema é que toda vez que eu corto o cabelo, eu não sei se com vocês acontece a mesma coisa. Se o cabelo tá muito grande, ele já pegou um formato, né? Aí você vai cortar, por exemplo, meu cabelo antes dele tá grande, ele tava pra esse lado. Aí, agora ele já tá no meio e ele se acomodou ali. Aí quando for cortar o cabelo... O cara vai cortar e eu tô com medo do cabelo ficar curto, mas ficar parecendo do Batoré, sabe? Aquele cabelo assim. Vamos ver se eu consigo cortar pro meu cabelo voltar a ficar pra esse lado. E não para o meio, igual uma bunda dividida. Aí, outra coisa é que eu vou... O aspirador não cala a boca, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Que ele é o filho do Gustavo, olha. No meu último vídeo, bastante pessoa comentou falando que era pra eu procurar um outro médico pra fazer os exames e tal. Porque escoliose tem como você tratar, né? Obrigado pra todos o time dos escoliosers que tem aqui no canal. Realmente, eu vou procurar outro, porque esse que eu fui, eu sinto que ele não deu a atenção devida. Porque literalmente eu perguntei pra ele, o que eu posso fazer em relação a isso? Aí ele virou e falou, nada. Aí eu falei, mas não tem nada? Aí ele falou, é academia e tal. Mas eu não senti tanta fé. Daí eu vou procurar outro e vamos ver como que vai estar. A minha costela já tá bem melhor do que tava antes. Eu tô conseguindo ir na academia. Eu falei pra vocês que eu já ia começar no meu último vídeo a fazer coisa leve e tal. E eu comecei, eu tô fazendo bicicleta. Só que não é aquela bicicleta que você fica assim, sabe? Você fica sentado assim de costas e fica pedalando. Aí eu tô indo pelo menos umas 4, 5 vezes na semana. Faço ali uns 40 minutos de bicicleta e mais alguns exercícios de perna. Só que essa parte de cima meio que tá parada. Daí daqui uns dias vocês vão ver o de corpo inteiro. E vocês vão ver que eu tô assim, musculoso na parte da cintura pra baixo e parecendo uma banana da parte da cintura pra cima, né? Mas tá tudo bem, a gente se ajeita com isso mais pra frente. Enfim, aí hoje eu vou cortar o cabelo e tudo mais. Eu quero fazer um vídeo respondendo algumas perguntas que vocês têm em relação à minha mudança pro Japão, em relação pode ser também à minha vida. Então se vocês quiserem, deixa um comentário nesse vídeo, que eu vou pegar desse vídeo em específico. Pode ser quantas perguntas você quiser, só que faz as perguntas separadas para não ficar bagunçado por causa do meu TDAH, né? Então assim, se você tiver, por exemplo, 2 perguntas, faz 2 comentários. Daí acaba o quê? Ajudando no engajamento também. Tem muita gente perguntando se eu vou voltar pro Japão pra sempre. E a resposta é que eu não sei, sinceramente, tipo, o que é um pra sempre, né? Eu nunca faço as coisas da minha vida baseado num pra sempre. Porque eu nem sei quanto tempo que eu tenho, né, pra continuar por aqui. O que eu tenho trabalhado dentro de mim com a ajuda de terapia nos últimos tempos é tentar focar no meu presente, ou pelo menos nas coisas que não estão muito além de mim. Tipo, não tem como eu focar numa coisa que tá daqui 1 ano. O que eu sei é que o que eu preciso fazer agora, que no caso é preparar as coisas pra minha mudança, que vai ser em breve. Daí eu tô me preparando pra mudança. Perguntaram inclusive se a gente vai vender as coisas, mas a gente alugou esse apartamento mobiliado. Porém, algumas coisas são nossas que a gente comprou. Tem a televisão, tem som de bar, tem monitor de computador. Se vocês estiverem interessados, se vocês morarem em Portugal, na região de Lisboa em específico, para poder fazer a retirada, fala aí nos comentários se você está interessado, porque daí eu posso falar para vocês o valor das coisas e avisar quando a gente vai começar a vender elas, entendeu? Daí pode ser que vocês possam aí ajudar a comprar as coisas que são nossas. Mas enfim, nessa última semana que eu fiquei longe de vocês,
temos aí algumas atualizações, né? Tipo, a minha autoestima, ela melhorou. Porque na semana passada, quando eu tava conversando aqui, eu tava há 2 semanas sem fazer academia. Então, eu meio que tinha perdido um pouco do progresso que eu tinha feito. Porque é muito bizarro. A gente faz academia por meses, assim. Você demora meses pra conseguir um resultado. Aí você fica 2 semanas. Só 2 semanas meio que comendo mal, assim. Gente, são 2 semaninhas. Eu tô na academia faz mais de 6 meses. E em 2 semanas eu engordei o tanto que eu consegui emagrecer em 2 meses. Mas eu não sei realmente se eu realmente engordei ou se eu tava só inchado e tal, com muito líquido. Porque nessa semana eu já consegui recuperar o que eu tinha ganhado, né, no caso. Perdi 2 quilos novamente. E tô no peso que eu tava antes de me machucar. Daí eu fiquei bem feliz em ver o resultado e saber que as coisas passam, né? Que tem hora que, tipo, a gente dá um deslize ali na nossa dieta, no nosso exercício físico. Mas depois volta ao normal, ou sei lá, você fica 2 anos ali, né, com uma pandemia, e acabando com a sua saúde. E depois desses 2 anos você tem o tempo pra recuperar, né? É o que eu tô fazendo agora. Recuperar tudo que eu perdi da minha saúde física e da minha saúde mental também, durante os quase 3 anos que a gente ficou meio que nessa crise, sabe? Tô fazendo um chazinho pra mim, mas eu não gosto de tomar coisa quente. Café e chá eu sempre tomo gelado. Aí eu tô fazendo um chá verde pra poder acordar, né? Como eu já disse para vocês. Vocês já provaram café gelado? Eu sei que não é um costume muito comum no Brasil das pessoas tomarem café com gelo. Tem gente que acha nojento. Mas eu juro que, assim, quando tá um calor, é a melhor coisa você tomar um café gelado. E eu acho que é só sobre você acostumar com o sabor. Eu não consigo, por exemplo, tomar café com açúcar hoje em dia. Antigamente, eu só conseguia tomar café com açúcar, café doce. Aí eu acostumei. Eu acho que é um negócio de você aprender. Não que você seja obrigado, sabe? Você não precisa aprender. Mas eu aprendi a gostar de coisa amarga. O nosso paladar muda, né? Tudo muda na nossa vida se você parar pra analisar. Tipo, eu não gostava de comida ardida até, sei lá, meus 20 e pouquinhos anos. E de 2, 3 anos pra cá, eu sou obcecado por comida ardida. E quando eu era adolescente, eu não gostava de coisa amarga. E daí eu comecei a gostar de coisa amarga depois da vida adulta. Acho também isso por conta do país, né? Que a gente mora, no caso. Tipo, eu morava no Japão e lá as pessoas não tomam chá verde com açúcar, por exemplo. O chá verde é um negócio muito amargo. Peraí, tá passando trem aqui do lado da minha casa. Deixar o lindo passar pra continuar. Sempre quando eu vejo as pessoas provando chás do Japão, parece que elas nunca gostam por ser muito amargo. E é super entendível, porque realmente é muito diferente, né, do que a gente tá acostumado no Brasil. Mas eu juro pra vocês, se vocês der a oportunidade, uma hora vocês gostam. Porque eu, quando eu cheguei no Japão também, a primeira vez que eu tomei o chá verde japonês, eu fiquei horrorizado. Eu falava, gente, como que as pessoas conseguem tomar um negócio tão amargo? Mas nos últimos anos, eu aprendi a gostar. E, tipo, eu não consigo tomar chá doce, chá verde no caso, né? Se for outro tipo de chá, talvez eu consiga. Mas chá verde, eu não consigo tomar ele doce, a não ser se for com leite. Se for sem leite, tem que ser amargo. Porque eu gosto de sentir o sabor bater nas minhas narinas, sabe? Porque, tipo, quando você toma um negócio, quando você come, você sente o sabor pelo ar também, né? E daí, tipo, você bota na boca, aí o negócio é amargo, aí vai um cheirinho pro nariz, aí fica aquele cheiro de erva muito gostoso. Enfim, se vocês nunca provaram, provem chá verde sem açúcar. O chá verde asiático mesmo, que é amargo. Gente, esse aqui é o antes, e daí o depois vamos ver do nosso cabelo. Gente, esse foi o resultado. Gostaram? Agora a gente tá almoçando aqui no restaurante. O Gustavo tá ali, ó, com a boa Coca-Cola dele. Fica só entre nós, mas um prato é 15 euros. Eu achei caro. Gente, o Gustavo acabou de desbloquear um medo em mim muito grande. Um amigo dele de adolescência foi dessa para outra, porque ele não limpou a latinha de refrigerante. Segundo fontes Gustavo, né? Não sei o quanto isso é verídico. Mas ele não limpou a latinha de cerveja e pegou leptospirose. Meus amores, que horror. Ele morreu. Gente. Não sabia que era tão fácil de você pegar leptospirose. Lembrei da Maria José. Falando que a Igora tinha morrido. Aí ela, Igora morreu. Eu tava fazendo nuggets de seitan na semana passada, que eu não terminei no vídeo. Acredita que eu queimei no fogão, olha isso.
Nossa, olha isso. Parece muito bom. Hoje é domingo, eu cortei o cabelo ontem. Provavelmente eu vou soltar o vídeo hoje mesmo pra vocês. Mas eu vim aqui porque eu sou brasileiro, eu não desisto nunca. Eu não sei se vocês lembram, mas na semana retrasada eu tentei fazer um macarrão rosa que ficou um lixo. Eu acho que, sinceramente, o problema que deu errado com o macarrão é que quando eu fui colocar ele no fogo, ele acabou esquentando muito e eu acho que a consistência ficou daquele jeito por conta de ter ficado muito tempo no fogo. Daí, hoje eu vou tentar fazer de novo, só que ao invés de fazer ele rosa, eu vou tentar fazer ele verde com casca de pepino. Eu vou bater essa casca de pepino junto com água e vou colocar na panela pra ferver com 1 litro, 2 litros de água mais ou menos. Junto com essa farinha de ervilha. Na verdade isso aqui não é farinha, é amido. Amido de ervilha. Vamos ver se vai dar certo. Aí eu vou colocar pra bater. É uma casca de pepino, não sei exatamente quantos gramas são. Mas é um bocadinho. Aí eu vou colocar um copo de água pra bater junto, pra ele se despedaçar. Bom, o que a gente vai fazer agora é simplesmente coar esta água aqui pra dentro de uma panela, né? Pra poder pegar o verdinho que ela vai dar na nossa gelatina barra macarrão, que dessa vez vai dar certo. Mãos aos céus. Vou usar um coador normal. Eu usei mais ou menos 300 ml de água pra bater junto com essa casca de pepino. Ó, agora eu vou usar isso dentro de uma panela com 2 litros de água. Dessa vez eu coloquei junto na água esse pacote meio que inteiro, né, do que tinha sobrado da última vez. Acho que deve ter dado ali uns 300 gramas de amido de ervilha. O problema da última receita foi porque eu coloquei muito pouco disso e muita água com muita coisa, no caso, né? E daí dessa vez eu coloquei o tanto, digamos assim, que mais ideal pra receita ficar mais gelatinosa, ficar com um gosto mais gostoso, com, sabe, um negócio ali. Na real, não sei nem se vai ficar gostoso, porque o que eu não gostei da última vez foi a textura mesmo. Eu tenho muito negócio assim com textura que, tipo, se você faz um negócio que ele é pra ser meio que gelatinoso e meio chicletudo, borrachudo, e ele fica meio esfarelento, eu fico um pouco de nojo, daí eu não consigo comer. Sou meio fresco. Eu não gosto de comer nada que é meio farinhento. Essa textura não me agrada. Daí eu vou mexendo até ele começar a ficar bem cremosinho. Daí quando ficar bem cremosinho é só desligar, coloca num pote, espera dar uma esfriada pra colocar na geladeira. E daí depois dá pra você fazer o seu macarrones. Vai ficar meio que um macarrão translúcido, né? O melhor de tudo nessa receita é porque eu nunca fiz ela. Daí no caso a gente não tem muita expectativa. Por conta de nunca ter provado, as expectativas são bem baixas. Então eu não posso dizer pra você que é um negócio gostoso. Não posso dizer que é ruim, eu só posso dizer que eu não sei, porque é a primeira vez que eu tô fazendo. Então, se ficar gostoso, no caso, eu vou ser sincera, vou falar pra vocês. Se ficar ruim, eu vou falar, não faça na sua casa. Nossa senhora. Vou dar uma enxaguada no liquidificador antes dele começar a ficar encrostado com a sujeira. Eu tô em live aqui agora, daí apareceu um gay falando que vai pro Japão com o marido, namorado, sei lá. E daí tá perguntando dúvidas sobre LGBTs no Japão. Qual o seu lugar favorito? Então, como uma pessoa da comunidade animada, o meu lugar favorito do Japão, obviamente, é o Nichome. O Nichome, ele fica em Shinjuku. Eu tenho um vídeo lá, inclusive, não sei se vocês já viram, mas se vocês não viram, assistam esse vídeo. Não sei, eu gosto muito de lá. Toda vez que eu ia fazer... Gente, qualquer coisa que eu ia fazer. Tipo, se eu precisava trabalhar, eu ia pro Nichome pra trabalhar em algum café lá. É porque, tipo, como é um bairro da galera animada, dos LGBTs, não sei, sabe? Parece que você tá em casa. Você não se sente julgado, as pessoas são sempre muito gente boa. Tem todo tipo de gente lá. Haru, você fez outra tatu? Eu tenho 2 tatuagens só. 3, né? Tenho essa daqui. Aí tem uma data aqui embaixo, e daí tem essa daqui, que é a assinatura da minha sobrinha quando ela tinha alguns anos aí. Alguma balada boa? Então, Paulo, as baladas do Japão LGBT, elas são boas, só que elas são muito diferentes. É muito diferente das do Brasil, por quê? No Japão tem espaço, entendeu? Então as baladas lá são muito pequenas, parece que você tá num mini salão de festa. E é muito apertado, porque tipo, é muita gente, né? Mas tem várias baladas lá no Nichome. É que eu não sei, né? Faz 3 anos que eu não vou, gente. Desde a pandemia eles fecharam, tipo, eles pararam de ter balada, etc. Então eu não peguei ainda a volta das baladas
no Japão depois da pandemia. Mas quando eu tava lá antes da pandemia, tinha a Dragon, que era a mais pop, mas também era uma merda. Assim, eu não sei explicar, mas eu acho que assim, o que eu gostava do Nichome não era nem de ir pra balada, é porque lá no Japão, por ser um país muito seguro, a gente ia, pelo menos assim, na minha época, 2, 3 anos atrás, a gente saía pra ir pro bairro LGBT pra ficar na rua bebendo, porque daí você compra bebida barata na loja de conveniência e você fica na rua bebendo com seus amigos, assim, sabe? No frio já não dá pra fazer isso porque é muito frio, mas no verão a galera vai, mas tipo, não fica muito dentro de balada. A galera vai pra ficar na rua com os amigos, pra beber e se divertir. Daí isso que eu gosto, essa energia animada, sabe? Tipo, o que eu fazia muito é comprar bebida no 7-Eleven, porque nesse bairro LGBT tem um 7-Eleven bem dentro dele, entendeu? Então ali é o point do povo animado que vai pra lá, compra bebida ali por 100 ienes, 200 e fica na porta do 7 bebendo e fofocando, falando mal da vida alheia e julgando as pessoas que passam na rua. Esse era o rolê que eu fazia com os meus amigos ali. Eu adorava. Agora, entrar em balada, a gente entrava, só que, tipo, a gente entrava e saía, entendeu? A gente entrava pra fazer algumas coisas, sei lá, dar uns beijos, e depois saía pra ficar fofocando com os amigos na rua. Cerveja é cara? Assim, eu não sei, gente, porque como faz 2 anos que eu não vou pra lá, parece que as coisas aumentaram. Mas na minha época, 2 anos atrás, você comprava uma latinha de cerveja por 100 e pouco, sabe? Uns 120 ienes. Isso deve dar uns... um dólar, que deve dar uns 5 reais. Comida e bebida no Japão não é um negócio muito caro. O que é mais caro pra você conseguir se manter no Japão é estadia, né? Porque hotel, apartamento, Airbnb é muito caro. Mas se você for pra lá e você for LGBT, você tem que ir no Nichome. Mano, eu já vi uma influencer falar assim, tipo, nossa, no Japão não tem muita coisa LGBT, e tipo, ela tava em Tóquio, e é muito desinformada, porque, mano, o Japão tem literalmente o maior bairro do mundo LGBT. Aí passa essa informação pras gays, aí as gays vão tristes pro Japão, achando que não tem coisa pra fazer. Mas cheio de coisa. Tipo, o Nichome é muito, muito gostoso de ir, é uma vibe. Dessa vez que eu vou lá no Nichome, eu vou gravar pra vocês, pra ver, fazer uma reação de como que eu tô vendo assim agora, sabe? 3 anos depois, se as coisas mudaram. Mas caso você queira ver, vai no meu canal do YouTube que tem um vídeo nesse bairro que eu tô falando. Só que eu fui nesse lugar gravar em pré-pandemia. Então, tipo, tava vaziaço. Eu acho que eu gravei, tipo, no começo de 2020. Mas procura lá, procura assim, bairro gay no Japão, no meu canal, que deve aparecer. Como que é a discriminação no Japão. Tava falando sobre isso ontem na minha live. Tipo, é muito diferente do Brasil, só que são problemáticas diferentes, sabe? Tipo, no Japão as pessoas, elas não são violentas com você, elas não vão te bater na rua nem nada. Só que elas têm uma pressão psicológica maior do que as pessoas do Brasil. Tipo, no Japão não tem nenhuma lei pra te proteger, não é legalizado o casamento, enfim, tem muitas problemáticas. Mas é um país tranquilo se você é LGBT, sabe? Principalmente se você for do Brasil, meu amor, o Japão é tranquilo. Uma coisa muito interessante, assim, é que quando eu me mudei pra Europa, eu achava que por conta das pessoas terem a cabeça mais aberta e serem mais bem resolvidas em relação à sexualidade aqui, comparado com a Ásia, que teria mais coisa LGBT aqui. Mas, gente, não teve nenhum país que a gente foi que tem tanta coisa LGBT igual tem Tóquio. Juro pra vocês. É muito contraditório, né? Porque, tipo, no Japão as pessoas são super fechadas, são tímidas, introvertidas, não conseguem sair do armário, tem gente que passa a vida inteira dentro do armário. Lá tem muita coisa em Tóquio. E daí na Europa, todo lugar que a gente foi nos bairros LGBTs, tipo até em Barcelona, que é super LGBT, Madrid e tal, nenhum deles chegou perto do que o Nichome é. Sendo bem sincero. Nichome, o bairro LGBT, dá de 10-0 em todos esses que a gente foi. Fiquei decepcionado com os rolês LGBTs da Europa. Eu vou correr. Nossa! Gente! Ontem, é porque assim, a gente tá fazendo exercício, estamos indo 5 dias na semana fazer academia e tal. Só que aí eu falei assim, no final de semana eu vou dar um tempo pra eu comer besteira, porque eu gosto de salgadinho, eu gosto de sorvete, eu gosto. Aí eu falei, não, pelo menos no sábado, domingo não, mas no sábado eu vou tirar um dia pra comer ali uma besteira. Eu vou levar a chave, tá? Aí eu fui onde a gente foi almoçar, né? Aí depois do almoço, o Gustavo tava doendo o pé dele, aí ele voltou pra casa de patinete e eu voltei a pé. Aí como eu voltei a pé, eu tive mais tempo, né, pra andar, pra refletir na vida, pra pensar nos meus desejos.
Aí eu pensei, nossa, depois do almoço, eu falei, nossa, eu tô fazendo ali uma dieta, etc. Mas eu queria tanto comer um Doritos, queria tanto um Pringles, queria tanto um sorvetinho. Aí, gente, eu fui no mercado. Aí eu comprei um fardinho de cidra, comprei um pacote de Doritos e comprei um pacote de Pringles. Aí eu cheguei em casa, eu mostrei pro Gustavo, o Gustavo fez aquele drama, assim, ele, não! Ele fez assim, mas ele ficou assim, não acredito, e a nossa dieta? Aí eu falei, você não vai comer? Aí ele, não vou comer, eu vou seguir. Eu falei, então tá bom, é bom que sobra mais, né? Aí, gente, eu vim aqui na cozinha pra arrumar as coisas pra eu começar a fazer live, porque eu ia fazer live na Twitch ontem, né? Eu fiz. Aí eu abri a live, aí eu deixei meu Pringles lá, né? Eu falei, gente, então vamos lá, eu vou abrir meu Pringles aqui, porque eu tô com muito desejo de comer e tal, porque eu malhei a semana inteira, então eu mereço. Aí a hora que eu fui abrir o Pringles, você acredita que ele já estava aberto e comido? Aí na hora eu pensei assim, gente, não é possível. O vagabundo do Gustavo comeu o meu Pringles. E fez todo o auê falando que não ia comer porque ele estava de dieta. Você acredita? Comeu o meu Pringles no sigilo. No sigilo. Porque eu acho que ele deve ter achado que eu ia comer primeiro o Doritos, né? Mas eu fui, não. Eu falei, eu vou comer o Pringles. Eu fiquei até surpreso, não. Porque na hora eu tava fazendo propaganda. Ainda falei na live assim, gente, muito orgulho do meu namorado, né? Ele tá aqui todo esforçado, conseguindo ficar sem comer Pringles. E eu não consegui ser igual a ele. Ele é o meu objetivo, eu queria muito ter a força de vontade dele. Aí eu fui lá e abri. No que eu abri, eu falei, o quê? O negócio tá aberto, tudo comido. Enfim, momentos. Aí agora ele saiu pra correr. E eu não posso correr, porque vocês sabem, né? Porque se eu não tivesse ali fudendo a costela, eu também estaria lá correndo junto com ele num domingão. Obviamente, nesse sol de rachar. Eu estaria assim. Ai! Agora isso aqui vai estar fervendo. Não tem nem como colocar a mão, senão você vai se queimar. Agora eu vou deixar isso aqui assim, gelando, a ponto de eu poder colocar isso na geladeira em algum momento. Acho que vai demorar pelo menos umas 2 horas. Quero provar. Não tem gosto de nada. A tela do meu celular tá boa. Gente, como eu e o Gustavo agora estamos numa vibe bem fitness, eu vou tentar fazer uma comida mais fitness também. Aquele macarrão verde que eu tava fazendo, ele é pra hoje à noite ainda, porque não tem como terminar ele agora por conta da fervura. Daí eu comprei cogumelo branco, aí eu dou uma limpada nele antes de cortar. Eu passo esse pincel. O Gustavo sempre quando ele vai fazer, ele passa pano, com um paninho de papel, pode ser, pra tirar a sujeirinha dele. Porque esse cogumelo ele não vem limpo, no caso, né? Tem terra e tal. Você não pode lavar cogumelo, porque se você lavar, ele suga a água. E daí ele perde o sabor, né, na hora de você fazer. Então cogumelo você não pode lavar. A não ser se for um cogumelo seco já, tipo shiitake ressecado, que você tem que... Ressecado não, desidratado. E daí você tem que colocar ele na água pra poder hidratá-lo. Agora quando você compra ele fresco, não pode lavar. Até pra fritar cogumelo, eu tava vendo como faz, um cozinheiro falando... E aí ele faz assim, ele coloca na frigideira sem nada, sem óleo nem nada. Você tem que colocar na frigideira quando ela já estiver bem quente. E daí depois de um tempo, quando o cogumelo já estiver um pouquinho mais assim, aconchegado na frigideira, aí você coloca um pouco de óleo, se você quiser. Toda vez que eu gravo vídeo cozinhando, eu não mostro muito a minha cara, né? Porque eu não tenho como ficar com uma câmera no meu rosto e uma câmera na comida. Daí dessa vez eu fiz diferente, eu peguei a minha GoPro, eu nunca gravo com ela porque eu acho que a qualidade dela é meio ruim. Mas não sei se vocês não ligam, porque daí assim, com essa câmera pequenininha, que tem um ângulo grande, eu consigo gravar a comida e o meu rosto ao mesmo tempo. Não que seja agradável ficar olhando pro meu rosto. Mas caso vocês gostarem desse jeito que eu tô gravando, que é com a câmera com um ângulo maior, que consegue ver tanto meu rosto quanto a comida, deixa nos comentários falando. Porque eu nunca uso ela e eu comprei ela uns 2 anos atrás e ela ficou entochada na minha gaveta porque eu sempre sinto que a qualidade fica ruim. E às vezes eu acho que, tipo, é uma coisa que eu ligo muito mais do que as pessoas que me acompanham. Que eu não gosto da qualidade da GoPro, mas talvez as pessoas que assistam prefiram um ângulo maior que dê pra ver mais coisa do que em relação à imagem. Porque o som dela é ok. O problema mesmo, pra mim, é a imagem. Mas... eu acho que é uma coisa que só eu percebo. Bom, vou fazer esses 4 cogumelos. Vou cortar. Eu acho que eu vou tentar fazer um bibimbap hoje, que é aquela comida coreana. Eu sempre faço pra mim e pro Gustavo. Daí hoje a gente tava assistindo o canal do Mundo Sem Fim na hora do café da manhã. E eles estão na Coreia, né? Aí eles comeram bibimbap. E daí me deu um desejo de bibimbap. Daí eu tô fazendo agora pra gente. Nossa, eu nem chequei se tinha arroz aqui.
Antes de eu continuar picando ali os legumes, eu vou fazer o arroz, porque o arroz ele demora mais um pouco. Daí, enquanto o arroz fica pronto, eu tenho tempo de poder cortar os legumes e tudo mais pra agilizar. Eu geralmente uso arroz japonês pra fazer comida japonesa, né? Ou comida coreana. Mas, quando eu não encontro arroz japonês, eu uso arroz tailandês. Porque o arroz tailandês ele é muito parecido, a textura, o sabor. Daí, se caso você não consegue encontrar arroz japonês no mercado, compra o tailandês que ele vai ter ali uma similaridade. E a água eu coloco uns 2 dedos acima do arroz, mais ou menos. Daí eu coloco ele pra cozinhar no fogo alto, médio pra alto, na verdade. E depois que ele começar a ferver, eu diminuo, coloco no fogo baixo e deixo até a água secar. Essa receita vai tudo que tem na geladeira. E eu tô tentando procurar as coisas que estão pra estragar, pra poder usar, pra não desperdiçar comida no lixo. Olha, essa cenoura tá meio mole, mas ainda dá pra comer, entendeu? Daí eu vou só tirar a casca dela e descascar e dar uma fritada pra dar uma enrijecida. Agora eu vou fazer um pouco de espinafres pra poder colocar também. Eu comprei esse congelado, daí eu coloco pra mim, pro Gustavo, uns 4 bloquinhos, porque o espinafre parece ser grande, mas na hora que você ferver ele vai ficar tão pequeno que não vai fazer diferença. Vou ficar uma cebola pra tentar fazer cebola caramelizada. Nossa, vou começar a chorar aqui agora. Pelo amor de Deus. Olha, ficou bonitinha, toda enrodelinha. Tento tirar toda a água do espinafre agora. Por molho eu vou usar 2 colheres de sopa de gochujang, que é essa pimenta vermelha coreana. 1 colher de sobremesa de mel. 1 tampinha de shoyu. Acho que foi muito, hein? Acho que vou tentar tirar um pouco desse shoyu. Eu misturo isso aqui. Faço uma gororoba. Olha como ele fica. Bem vermelhão. Mas ele não é muito ardido não, gente. Aparenta ser ardido por conta da cor dele, mas não é tanto. É bem assim, suave. Pra mim, pelo menos, né? Eu esqueci de fritar o ovo, mas eu vou acabar fritando na mesma panela pra ele também pegar esse sabor meio acebolado. Depois que você espreme o espinafre todo, aqueles 4 blocos viram só isso aqui. Então ele diminui muito o tamanho dele. Ó, daí eu boto o tanto de arroz que eu quiser. Vou colocar 2 colheres. Aí eu vou montar ele. Eu coloco sempre cores intercalando a outra. Tipo um verdinho aqui. Aí eu coloco uma cenourinha aqui. Esta cebola... Eu tô pegando tudo com a mão porque a minha mão tá limpa, tá bom, gente? Ai, tá quente! Aí tem um cogumelinho. Que eu fritei agora há pouco. Colocar mais espinafre. Colocar um aqui no meio. Ó, ficou um prato bonitinho, né? Geralmente ele tem mais coisa, né? Mas como aqui em casa não tinha muitos ingredientes hoje, eu fiz só com o que tinha na geladeira mesmo. Aí eu pego 1 colher do molho que eu fiz. Coloco por cima. E agora é só misturar e ser feliz. A cara dele realmente não parece ser uma das melhores. Mas o sabor é um dos melhores de todos. É uma das minhas comidas favoritas pra comer quando eu tô na pressa. Quando eu tô meio sem criatividade. Porque é bem nutritivo e gostoso também. Deixa eu provar pra ver se tá bom.
Não, gente. Sabor indescritível. Nossa, eu sou muito bom mesmo em cozinhar, pelo amor de Deus. Pra finalizar e dar uma crocância, eu vou colocar um pouco de cebola frita, bem crocante. Gente, eu editei o vídeo, daí eu tô comendo uns sucrilhos aqui, terminando de renderizar pra poder postar pra vocês. Quero dizer pra vocês que eu não terminei ainda o macarrão e que eu vou mostrar ele pra vocês no próximo vídeo, tá? Nesse não vai dar, porque já tá com meia hora de vídeo. Não sei se vocês gostam de vídeo comprido, não quero deixar mais longo e também porque já são quase 1 da manhã aqui. Daí, enfim. Obrigado pra vocês que viram o vídeo até agora. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de fazer a pergunta que eu pedi aí, pra um vídeo de perguntas e respostas. E uma boa noite. Até depois.